emendar de uma vez aqui, não vou fazer intervalo agora não, vamos emendar de uma vez um assunto polêmico, está causando muita discussão entre as pessoas que moram em prédios, em condomínios de todo o Brasil. E é a questão dos pontos positivos e negativos, os benefícios e prejuízos de se ter no prédio um síndico profissional. Normalmente, o síndico de um prédio é um morador, escolhido em assembleia, escolhido em votação. Mas muitos condomínios estão optando pelo síndico profissional, que não tem vínculo nenhum com o prédio, mas a profissão dele é aquela. E vem crescendo o número de síndicos profissionais no Brasil. E para falar sobre isso, mas também está crescendo o número de reclamações, de insatisfações com o trabalho dos síndicos profissionais. Desvio de recurso, má administração, obras que precisam ser feitas e não são feitas, obras desnecessárias que são feitas, aí gasta o dinheiro do condomínio. Estamos recebendo com prazer aqui no Plantão da Cidade o advogado Kênio Pereira, um dos maiores especialistas em direito imobiliário do país. Ele, inclusive, é vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Kênio Pereira, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Plantão da Cidade. Boa tarde, Eustáquio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tatiaia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. A pergunta, imagino que seja muito difícil, né? Mas você que é especialista vai saber responder. Contratar ou não um síndico profissional? Depende, né? O ideal é ter o síndico orgânico, daquele que mora no prédio, que tem interesse patrimonial no bem-estar do prédio, né? Ele conhece os vizinhos e tudo mais. Mas o que acontece é que hoje tem super condomínios com 90, 100, 200, 400 apartamentos e fica muito difícil, né, uma pessoa que não é especializada conduzir o condomínio. Então o síndico profissional não tem lei regulamentando essa atividade, mas na prática, tornou-se muito complexo uma pessoa do dia a dia conduzir um condomínio com várias normas, impostos, obrigações trabalhistas, enfim. O síndico profissional é uma realidade, eu apoio, eu acho interessante. Agora, o que acontece, Eustáquio, como você colocou muito bem, no Brasil tem mais de 500 mil condomínios. 500 mil? Mil condomínios. Nossa Senhora. Então, o que acontece na prática? Tem crescido de forma extremamente elevada o volume de pessoas que estão se habilitando a ser síndico. E o que acontece é que em qualquer profissão tem um bom síndico, pessoa correta, honesta, que é a grande maioria, e tem o mau profissional. Então, o que está ocorrendo? Pessoas mal intencionadas, pessoas com a ficha negativa, devedoras, que respondem processos de apropriação indébita, estão se oferecendo a ser síndico. E nós sabemos que o estelionatário, ele é muito bom de conversa. Tem uma lábia, né? Uma lábia, então ele conduz o condomínio, ele se habilita na assembleia. E outro fato interessante, por um lado, tem a pessoa muito esperta, e pelo outro, tem os condôminos, são pessoas muito tranquilas, muito confiantes. Então, as pessoas votam, elegem um síndico sem verificar a origem dele. O síndico profissional também é eleito? Ele não é contratado? Ele oferecendo serviço ou o condomínio buscando um síndico profissional? Ele é eleito também? Passaram por uma eleição, por uma escolha? É interessante, né, Eustáquio? Colocação muito boa. Tem que fazer um contrato. Geralmente tem até síndico profissional que é empresa, faz um contrato. Então a lei autoriza a pessoa física ou jurídica a ser síndico. E a lei fala, aí vem a lei de condomínio, fala em eleição. Então sempre tem, porque o síndico, ele assume um mandato, tipo uma procuração, né? Ele é eleito pelos condôminos, a votação maioria é simples. Então na prática, muitos condôminos, né, eles acham que é apenas um contrato. Não, ele é um mandato. Tanto é que para retirar o síndico, tem que fazer uma assembleia de destituição. Mas como é que ele é eleito? Ele é eleito concorrendo com quem? Aqui, pode até colocar. De repente, o pessoal pode levar três candidatos, não tem nenhum problema. 3 síndicos profissionais que pode. Vão... Aí haverá a eleição. O síndico profissional com um vizinho, com um condômino, com um amigo de alguém. Quer dizer, repetindo, Código Civil autoriza. Qualquer um pode ser síndico. Se é maior de idade e capaz, ele se habilita. Agora, na prática, o que acontece? As pessoas não verificam, né, a ficha do síndico. E ele não, o síndico profissional, ele não é ligado a nenhum conselho, né? Conselho regional por exemplo, Conselho Regional de Medicina, né? Ele não é ligado ao Conselho Regional dos Síndicos ou alguma associação, algum sindicato. Ele se oferece ali. Ele se oferece. E um detalhe interessante, Eustáquio, quando você tem um conselho, OAB, né? Ela regulamenta a profissão, engenharia, qualquer atividade, o médico... Medicina, odontologia... Agora vem. O síndico não existe isso. Então, não tem nenhuma regulamentação
a questão de ética, a questão de você denunciar o síndico no conselho, isso não existe. E não deve ter nem curso para síndico, tem? Eu passei por um curso, tá aqui o certificado. Tem os cursos avulsos no mercado, existe. Até mesmo aqui em Belo Horizonte, eu dei curso para síndico há 30 anos. Acho que o primeiro curso de BH foi comigo há 30 anos na Câmara do Mercado Imobiliário. Agora, o que acontece na prática é que tem aquele síndico, ele entra ali, tem um mandato, ele passa a controlar a conta bancária do condomínio, ele passa a controlar os contratos e, às vezes, começa a fazer gestões temerárias que acarretam prejuízo para o condomínio. Então, o síndico profissional, qual que é o grande problema? Ninguém o conhece. As pessoas não pedem que ele tenha patrimônio. O ideal seria, quando você nomeia alguém para administrar um caixa do condomínio, que às vezes é 1 milhão, tem condomínio que gera, aqui em Belo Horizonte, o retiro do chalé, por exemplo. Acho que ele gera lá, acho que 1,5 milhão por mês. São 1.000 condôminos. Com o pagamento dos condomínios. Você falou que tem condomínio com 400 imóveis, 400 apartamentos? Tem. Inclusive, no Vila da Serra, ali a MASB, construtora, tem lá um prédio de 600 apartamentos, um condomínio de 600, outro de 400. Tem condomínio hoje que até dá engarrafamento quando vai sair o carro da garagem. Ô, Kenny, além dele estar ali, o síndico profissional, com todas as informações das finanças, movimentação de dinheiro do condomínio, talvez em alguns casos também ele fica sabendo muito da rotina do prédio, dos moradores. Às vezes ele tem que ir lá todo dia, não tem uma vez por semana, tem que prestar conta todo mês, toda semana, como é que é? Depende do condomínio. Então, tem síndicos profissionais que eles prestam um bom serviço, comparecem sempre ao prédio, estão lá perante os funcionários, os porteiros, gerindo o condomínio bem. Tem outros que pegam 30, 40 condomínios e não conseguem conduzir direito, né? Então tem que analisar, não é só a competência, mas a questão da presença física, da boa-fé dele, da habilidade de conduzir. E o síndico, ele tem que procurar resolver problemas, não criar problemas. Então tem síndico profissional que quando ele começa a ser fiscalizado, ele tem atos que são questionáveis, suspeitos, ele começa a perseguir os condôminos. Não, que isso? Tem síndico que quando a pessoa vê o vizinho que é mais atento, começa a verificar a aplicação financeira, a gestão, a questão das obras. Tem síndico que às vezes tem parceiros. Eu conheço condomínios que tudo que o síndico orça é caríssimo. É o dobro do preço normal, porque ele tem parceria com alguns prestadores de serviço e ganha comissão. Então ele quer superfaturar a obra também, né? Vai que, sei lá, o saco de cimento é R$100 lá na loja, mas ele fala, não, o saco de cimento é 150, aí ele embolsa 50. Não, e com a mão de obra é mais fácil ainda, né, Sotaque? Porque a mão de obra, ela não tem uma tabela fixa. Então o que acontece? Tem síndicos profissionais ou síndicos comuns também que passam a cobrar de quem presta serviço a comissão, que é uma coisa completamente irregular. E tem empresa que disponibiliza síndico profissional, a empresa é especializada, igual empresa de segurança, por exemplo. Ela tem lá os vigilantes e oferece o serviço com os vigilantes que são seus funcionários. Tem empresa que fala assim, eu sou especializada no síndico profissional, tem vários profissionais aqui e disponibiliza. Tem também? Tem empresa que a própria empresa trabalha com o síndico profissional. Agora, tem aquelas empresas administradoras de condomínio, grandes empresas, que às vezes ela indica o síndico profissional. Eu, particularmente, sou contra isso. Porque quando você contrata uma empresa para administrar a parte contábil, financeira, a parte de organização do condomínio, o síndico é uma pessoa que fiscaliza aquela empresa. Por outro lado, se o síndico fizer alguma coisa, a empresa que está administrando pode denunciar o síndico perante o conselho. É porque são duas coisas diferentes. Uma é a atividade do síndico profissional e outra da administração do condomínio, que trabalha com a questão da limpeza, portaria, né? A questão contábil, sim, os boletos, a questão burocrática do condomínio. Então, quando você tem um síndico que está ligado àquela empresa que administra, um cobra o outro, quer dizer, não há fiscalização. Se um comete um erro, um encobre o erro do outro porque tem ligação de parceria. E onde denunciar, para quem denunciar a atuação irregular ou até criminosa de um síndico profissional? É interessante que eu vejo no dia a dia os condomínios, né, passando com a grande dificuldade, porque às vezes o síndico profissional é uma pessoa arrogante, uma pessoa meio agressiva, que ameaça os outros vizinhos. Então, ali no caso, a denúncia é feita por conselho, mas pode ser que o conselho venha a ter uma relação muito estreita com o síndico e o conselho até pode vir a ser denunciado. Já vi vários casos em que o síndico, quando ele comete um desvio financeiro, ele furta o condomínio, isso acontece aí no Brasil,
tem matérias o tempo todo de jornais. Aí, quando o síndico vai responder criminalmente por algum ato irregular, ele coloca a culpa no conselho. Então, a dica que eu passo para o pessoal é o seguinte, gente, na hora que tem um problema, aquela pessoa que lesa os outros, Eustáquio, ela leva consigo o conselho. Então, se o conselho souber de coisa errada, desvincula-se do síndico e procura substituí-lo. Não percam tempo. Já aconteceu o caso de clientes que me procuraram, que eu falei assim, gente, troca o síndico, destitui. Ah, mas vamos esperar 6 meses. E por lá deu um rombo no condomínio. Ô, gente, eu vou destacar aqui que a gente não está demonizando o profissional, que é o síndico profissional. A maioria tem bom trabalho correto, tem boa índole, né? Como toda profissão. Tem os maus profissionais e os profissionais ruins. Os que cometem crimes e os que não cometem. A gente não está demonizando a profissão, não. Até porque tem muito síndico que é morador do prédio que comete as mesmas irregularidades. Desvio de dinheiro, má administração, superfaturamento. Então a gente está fazendo só um alerta aqui sobre os pontos positivos e negativos de ter um síndico profissional ou ter um síndico do próprio prédio. A gente está condenando, não está demonizando ninguém, dizendo que você não contratar um síndico profissional. Não, a gente está fazendo um alerta aqui, porque é uma atividade que está crescendo no país, né, doutor Kenny? Correto, e um detalhe, até falo mais ainda, repito, eu sou a favor do síndico profissional. Eu acho que essa burocracia do governo em relação aos condomínios forçou que pessoas viessem se especializar na área, e a grande maioria são pessoas sérias. O que eu fiz aqui, gente, é que, repetindo, desde o início, né, Eustáquio, é que cresceu tanta atividade que tem pessoas mal intencionadas que estão manchando a atividade. Essas pessoas que são minoria, né, elas devem ser repudiadas e alertam aos condomínios, e se perceber que veio eleger um síndico que responde por um processo de aprovação indébita do estelionato, que destitua de imediato para não correr risco. Então, a nossa posição aqui, né, Eustáquio, na Itatiaia, é de colaborar com a segurança dos condomínios e, um detalhe, elogiar a grande maioria dos síndicos que realmente administra com muita boa vontade. E um fato interessante, Eustáquio, a grande maioria faz isso, às vezes, gratuitamente, né? Como o síndico morador, eu mesmo já fui síndico umas 30 vezes. Esse é muito corajoso. Foi. O trem complicado que dá dor de cabeça, você síndico. Qualquer coisa, tem uma barata na sua casa, você vai e liga pro síndico. Você, teve uma barata aqui no meu apartamento. Tem que ir pro síndico para coisas mais sérias, mais importantes. Mas dor de cabeça o dia inteiro. Queimou uma lâmpada, tá reclamando com o síndico. Parece que o síndico é dono da CEMIG, né? Faltou luz, tá reclamando com o síndico. E não é bem assim, né? Então o síndico tem que ter uma colaboração dos vizinhos, de maneira a amenizar aquela função que é muito pesada. Tá certo. Kênio Pereira, advogado especializado em direito imobiliário, falou conosco aqui no Plantão da Cidade. Ele é vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Nacional, Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Kênio, obrigado mais uma vez pela participação, pela contribuição, né, por orientar sempre o nosso ouvinte. Um grande abraço e ótimo fim de semana, viu? Obrigado, Eustáquio. Espero poder contribuir com os condomínios na segurança e na tranquilidade. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para todos. Um ótimo final de semana aí. Grande abraço, doutor Kênio. 4h32, vamos para um rápido